Alô, meus amigos, muito boa noite. Está começando mais um Cadeira Cativa desta terça-feira, dia 6 de setembro. Daqui a pouco tem jogo da Seleção Brasileira, 9h45 contra a Colômbia, lá na Arena da Amazônia, em Manaus. Nós vamos projetar essa partida, a segunda de Tite no comando das eliminatórias e também no comando da Seleção Brasileira, e também projetar os jogos da dupla Grenal neste meio de semana no Campeonato Brasileiro. O Grêmio amanhã, 9h45 contra o Coritiba, lá em Curitiba, e o Internacional na quinta-feira, 9h contra o Santos, lá no estádio Beira-Rio. Nesta noite conosco, aqui comigo, ao centro da bancada, o professor Enio Kaufmann, que dispensa apresentações, é um convidado sempre permanente do programa. Ao centro é bom. Como centroavante aí, né? Só recebendo das pontas aí, né? Os lançamentos. O nosso Maurício Andrade, que estava há pouco lá no Curitiba também, agora como consultor esportivo, certamente já recebeu algumas propostas aí, está estudando daqui a pouco para voltar ao mercado. E o Jefferson Tomás, conselheiro do Grêmio, integrante da chapa Mais Grêmio, chapa de oposição. Nós teremos eleições no dia 24 de setembro no Grêmio. Exatamente, boa noite. Posso começar fazendo uma saudação especial, Maurício? O Maurício está aqui, realmente, assim, para mim é uma coisa muito especial. O Maurício, e os mais velhos vão entender do que eu falo, o Maurício é filho do grande Jorge Andrade. Jorge Andrade, jogador do Internacional, daqueles jogadores que marcam um clube, não só pela qualidade do seu futebol, mas principalmente pela pessoa especial que foi. O Jorge jogou durante muitos anos no Internacional, depois teve uma loja no Complexo Beira-Rio, uma loja de artigos esportivos, né? Aquelas lojas que vendem 13 anos, as coisas do Internacional. Então, assim, que bom que tu está aqui, legal, que bom legal. Poder lembrar de uma pessoa tão especial como foi teu pai. Obrigado mesmo. Agora eu também já queria começar o nosso debate dessa noite aqui no Cadeira Cativa, questionando ao Maurício Andrade se esse Coritiba, claro, até o Maurício não está mais lá, Sim. Mas esse Coritiba amanhã, ele pode oferecer algum perigo para o Grêmio nesse jogo no Couto Pereira? Olha, Marcelo, o Coritiba, eu vou dizer que ele está acostumado a viver sob pressão, né? Esses 2 anos que a gente conviveu lá no clube serviram como um aprendizado nesse sentido, e os caras vivem sempre em superação constante. Então é uma equipe que não deve ter o Kleber parece que está lesionado. Tem uma fissura no pé direito. Mas é um time que vai brigar muito, eu não tenho dúvida, né? A gente também, com a vivência, acaba entendendo como a torcida se comporta, e ela cobra demais, e com certeza vai ser um jogo complicado aí para o Grêmio, uma vez que o grande objetivo do Coritiba é se distanciar ao máximo da zona de rebaixamento, e é um jogo chave para isso, já que ele está a 2 pontos. O Coritiba não perdeu depois que o Paulo assumiu. Que o Carpegiani assumiu, né? Ele Exatamente. ganhou, empatou, só 4 ou 5 partidas? 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Eu acho que o Maurício até pontuou bem, porque acompanhando a trajetória do Coritiba nos 2, 3 últimos anos é sempre essa luta constante para estar respirando, né? Para estar sempre tangenciando ali a zona de rebaixamento, mas nunca chegando a estar nela durante muito tempo e sempre conseguindo levantar um pouquinho a cabeça para respirar. É uma situação complicada de ser administrada, sabe? Eu imagino. E na verdade, ela te dá um background grande, porque numa condição dessas, a tua necessidade de resolver as situações, ela é mais emergencial. Mas ao mesmo tempo já caleja o grupo também, né? Para ir lidando caleja, com os caras isso. Não pipocam mais para algumas situações que o jogador que não está acostumado. E aí eu lembro o jogo último do Internacional com o São Paulo em casa, que eu fui ver, e me chamou muito a atenção na hora do pênalti que os jogadores do banco de reservas estavam alguns com as mãos na cabeça, outros tinham tapado o rosto. Eu disse, meu Deus do céu, né? Despreparo emocional para me passou, o pessoal estava todo olhando pro
para a cena do gol e eu estava olhando para o banco. Eu disse, não, quero ver como é que esses caras estão reagindo, né? O Internacional vive uma situação muito inusitada. Exatamente. Quer dizer, não é só o fato de que o Internacional está fazendo um mau campeonato brasileiro, mas também o fato de ter uma sequência de jogos sem vitória. Quer dizer, uma sequência inédita. Aquela angústia ela é natural. Não, e se pegar os clubes da dimensão do Internacional, nós estamos falando de Internacional, São Paulo, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, enfim, vamos dizer, esses 10, 12 grandes clubes do Brasil, nenhum, nunca no Campeonato Brasileiro teve uma sequência de 14 jogos sem vitória. É verdade. Então também aquele momento, aquele pênalti no fim do jogo. Num jogo que o Internacional jogou muito bem. Jogou bem. Foi uma das melhores partidas do Internacional. Eu acho que é importante a gente lembrar disso. Contra o São Paulo, realmente, o Inter jogou muito bem e teve aquele pênalti perdido pelo Valdívia no final, que ele chutou muito para fora, né? A bola passou muito longe do gol. Agora, eu não sei se vocês concordam, o jogo contra o Sport, por exemplo, o Inter chamou o Sport pro seu campo, né? E no fim o resultado foi justo, porque uma hora o Inter abdicou tanto de jogar que era visto que tanta bola na área ali, uma hora ia acabar que o Sport ia empatar o jogo como fez, né? Eu só queria fazer um ponto só no que você estava falando com relação ao São Paulo. Sim. Eu não sei se... Eu não quero tirar méritos ou colocar méritos, até porque o meu interesse muito mais é Grêmio do que Internacional. Sim. Mas naquele momento ali do jogo Inter e São Paulo, o São Paulo era um dos times que menos tinha pontuado nas últimas 5 ou 6 rodadas, também junto com o Internacional. Também estava sob pressão. E me deu a impressão... Eu vi os 15, 20 minutos finais do jogo, e me deu a impressão que o Valdívia estava extenuado para bater aquele pênalti. Não sei se era a pessoa mais adequada para bater, inclusive também. Teria sido Seijas, né? Eu não sei, não sei quem deveria ter batido ou não, mas além da descarga emocional que o professor Enio falou, que é muito importante, não tem dúvida nenhuma, a pressão bate na cabeça e funciona de maneira muito forte. Talvez até o fato de ter corrido demais, estar extenuado demais, possa ter prejudicado também a formação disso, né? Assim, o Internacional jogou bem, só para fechar esse capítulo do São Paulo, o Internacional jogou bem, mas o Internacional, há muito tempo, se fala que não tem capitão, não tem um líder, não tem um dono do time, como se diz, alguns tentam dizer pejorativamente, mas só quem vive no futebol sabe como precisa ter um dono de time. Botar em bola debaixo do braço. Se tem um capitão, mas um capitão, ele chega para o Valdívia, que é o menino, e diz, eu sei que tu é o batedor, mas eu sou o capitão, são 46 do segundo tempo, quem bate pênalti sou eu. Não, mas... Guri, sai guri, sou eu vou bater porque eu sou o capitão do time e a responsabilidade é minha. Essa referência, eu digo que não tem hoje em dia nem no Internacional, nem no Grêmio. Esse jogador que chama o grupo, que é respeitado neste nível pelo grupo, sabe? Aquela coisa, ou alguém tem dúvida se o D'Alessandro estivesse em Porto Alegre, seria ele que ia bater. Ah, mas o fulano bate melhor que ele. Ninguém está procurando quem bate melhor ou pior. Aos 46 do segundo tempo, quem bate é o capitão, porque o presidente não pode entrar para bater, senão teria que ser o presidente para entrar e bater. Ainda mais para um time desesperado por uma vitória e que naquele jogo, se tivesse ganho de 3 ou 4-1, não teria injustiça nenhuma. Contra o Sport, o treinador erra e acerta. Eu tenho a sensação que o Seijas cansa no segundo tempo, Marcelo. Não sei o que tu pensas, mas eu tenho o sentimento que o Seijas cansa no segundo tempo. No jogo contra o Fortaleza até não me pareceu muito. Eu acho que durante todo o tempo ele conseguiu ter uma boa atuação, ser regular. Não só ele, mas como o Ailon, o Nico Lopes também. Então o Inter me pareceu ser muito linear fisicamente durante toda a partida. Mas foi um jogo diferente, foi um jogo mais simples. Foi um jogo que o Internacional fez um gol no início, faz o segundo gol aos 45 do segundo tempo. Então, veja, virar 2-0 já muda.
E com 5, 10 minutos do segundo tempo já está 3-0, o jogo tinha acabado. Então é diferente do que um jogo contra o Sport lá, em que o Internacional está ganhando de 1-0, que o Sport precisa fazer resultado, né? Está ameaçado como o Internacional de rebaixamento, então o Sport vai vir para cima. Então é outro nível de exigência. No jogo com o São Paulo, me pareceu que o Serras caiu um pouco no segundo tempo, também de rendimento físico, e o Serras hoje é muito, muito importante na dinâmica do Internacional. Agora, indo um pouco ao jogo do Grêmio amanhã, 9h45 lá no Couto Pereira, queria perguntar para o Jefferson qual o tamanho da ausência do Maicon. Ele vai ficar 20 dias afastado, Pois até por conta de uma lesão na panturrilha, que foi detectada hoje à tarde. Isso, de certo ponto, ajeita de novo o time do Grêmio, até porque vai jogar ali no começo do meio-campo com o Wallace e com o Jailson? É uma incógnita, né? Porque o Roger começou a modificar um pouco a estrutura de time dele quando começou a jogar com 3 médios volantes, como ele estava falando, ao invés dos 3 volantes. Médios apoiadores. Médios apoiadores. E até faz sentido, porque normalmente o que a gente chama de volante aqui é aquele jogador que não rompe a linha de marcação do adversário, e tanto o Wallace quanto o Jailson tem essa característica de fazer a ruptura com o Maicon um pouco mais atrasado. Ele vai poder voltar à formação original de time que ele tinha. Ele tem Pedro Rocha, ele tem jogador para jogar pela esquerda também, vai ter um centroavante. E o Grêmio, ao mesmo tempo, também precisa se desafiar. Mesma coisa que a gente estava falando do Curitiba, de estar permanentemente em desafio, vai ter que provar um pouco que essa desmotivação, essa desconcentração que vem sendo alegada nos jogos mais fracos pode ser superada, né? Eu não acredito, como tem se falado em alguns meios de imprensa, de que seja por premiação menor em um determinado jogo, premiação maior em jogo maior, mas eu imagino que o próprio brio do jogador deva ser mexido muito mais do que esquema tático, e sim, propriamente dita, a vontade dos jogadores em querer ganhar, em querer mostrar um pouquinho diferente do que vem sendo mostrados em jogos menores. Agora, eu não quero acreditar que com essa lesão do Maicon, daqui a pouco o Roger coloque o Ramiro de novo, né? Porque esse jogador já mostrou que ele é insuficiente, ele não vai dar conta do recado. Se ele quiser manter a estrutura de time, é possível que ele coloque, mas eu não gostaria. Colocou. Pois é. Pois é, mas aí vai insistir no erro. Eu, sinceramente, bom, claro, ainda tem... o treino é um indicativo que deva jogar o Ramiro, mas não sei o que vocês acham. Eu penso que é errado essa medida do Roger para o jogo de amanhã. É problema de dar o braço a torcer, entende? É problema do ego, sabe? O Roger claramente montou um esquema para não ter que bater de frente com o Maicon. Por quê? Porque o Grêmio, se vocês lembrarem, o Grêmio, quando esse menino Jailson, que é uma pérola, esse é um grande beleza de jogador, sabe? Eu acho que é a grande revelação do Grêmio, do ano, sabe? E até o jogador que, até nos treinos que eu acompanho do Grêmio, é um jogador que sai mais como elemento surpresa para aparecer na frente, e como o que o Roger fala do médio apoiador, daquele volante que pisa na área para concluir. O nome disso é segundo volante. O nome disso é segundo volante, só que com outras terminologias parece mais importante. Mas de qualquer maneira, o que aconteceu do Grêmio? O Maicon estava machucado, jogava Jailson e o Wallace. Quando o Maicon recupera, o Wallace vai para a seleção. Sim. E aí fica jogando Maicon e Jailson. Aí o Wallace volta e vai de novo para a seleção. Aí agora para a seleção olímpica. Isso. E aí segue Maicon e Jailson. Quando o Maicon volta... Desculpe, quando o Wallace volta, e agora? O Wallace é titular. E tu casa isso exatamente com a saída do Giuliano e a possibilidade do Claro. Roger, ou até a necessidade de montar um time com uma estrutura um pouco Isso, diferente. aí Porque tu não tem um complementar como o Pedro Rocha, o aí Everton, o Pedro Rocha são mais atacantes de lado Não. do que composição de meio, como o Giuliano fazia Como é muito bem. complicado tu fazer esses jogadores que têm a condição de contra-ataque e ataque de velocidade, em velocidade, fazer com que eles venham recompor e marcar lateral. Sim. Eu vi alguns jogos acontecerem com essa orientação a esse cara de lado, e no final da linha tu perde o atacante. É isso que acontece.
Aqui. No Brasil. No Brasil. Porque é interessante. Fora sim. tu Mas vai aqui, ver- a preparação, a maneira de conduzir, tu acaba com o cara. E vou Eu te não dar, entendi ainda o que vou te dar um acontece. exemplo claro disso, pelo menos do que eu enxergava do Grêmio no ano passado. Galhardo e Marcelo Oliveira fizeram uma belíssima temporada no Sim, passado. foram muito né? Mas o Galhardo, porque tinha muito como assistente o Juliano, que voltava muito para fazer a cobertura e a marcação em dupla com ele, e o Marcelo Oliveira com o Pedro Rocha, que também fazia uma cobertura muito funda. Tanto é que o Grêmio começou a decair um pouco no segundo turno do Campeonato Brasileiro, exatamente quando o Pedro Rocha saiu e começou a ser substituído. Verdade. O Pedro Rocha, se a gente comparar o Everton e o Pedro Rocha, o Everton ele volta menos, mas tem uma capacidade de conclusão muito melhor na frente, ou seja, a característica de atacante dele aflora um pouco mais. O Pedro Rocha ele compõe mais, ele orienta mais grupo, ele forma um pouco mais essa característica de recomposição que tu falou. Só que tu perde o atacante. Só que tu perde o mas atacante perde no aqui junto. no Perde Brasil. aqui fora. Porque se tu vê o Real Madrid jogando, tu vai ver, eu estou falando de craques. Tu vai ver o Cristiano Ronaldo de um lado e o Bale do outro. Sim, aqui, mas aqui atrás ajudando os laterais. Um ajudando o Marcelo, o outro ajudando o Carvajal. Sei lá, aqui do lado da área. E saindo em velocidade. Quer dizer, eu não estou falando de qualidade de jogador, mas eu estou dizendo que é possível, fisicamente, preparar ainda mais um jovem, como Pedro Rocha, como Everton, como Valdívia. Né? Mas é assim, professor, a gente, cada vez mais a gente começa a se questionar por que isso fora consegue e aqui não consegue. E eu, nesses 2 anos, né, a gente teve muita proximidade com o nosso departamento de fisiologia. E se a gente não começar a repensar urgente calendário, a gente não tem como. É verdade. Não consegue recuperar, professor. Não consegue. Você vê menino de 21, 22 anos, mas é um absurdo, ele está extenuado, ele está morto e quarta-feira ele tem que entrar em campo e fazer a mesma coisa, na mesma intensidade, e sábado ele está de novo. Eu quero discutir isso aí. É um assunto interessante para a gente conversar. É um assunto muito interessante mesmo, até porque o preparador físico do Grêmio, Rogério Dias, até no último sábado, na chegada do Grêmio lá no Rio de Janeiro, ele detalhou essa situação, porque o Grêmio vai jogar 9 partidas em 30 dias. E 3 dias depois, praticamente depois do jogo contra o Botafogo, hoje já teve uma baixa, né? Com o Maicon com 20 dias afastado com uma lesão na panturrilha. Então, isso realmente... De muscular, a gente está sem o Negueba, sem o Everton, sem o Maicon agora. Esse outro detalhe que chama a atenção, muita lesão muscular no Grêmio. Pois é, mas muita... O Grêmio jogou domingo e tinha jogado quando? Desculpe, o Grêmio tinha jogado quando antes de domingo? Mas será que daqui a pouco já não é um procedimento errado da preparação física? Isso é outra discussão. Ele jogou domingo, ele tinha jogado acho que quarta? Não tinha jogado. Esse foi semana cheia. Ele não jogou no meio da semana. Esse foi semana Se tu pegar as semana últimas 7 semanas, no mínimo 5 foram semanas só de treinamento, com jogos só no fim de semana. Nesse último mês... Eu não tenho os dados Por isso, aqui, mas eu acho que é questão de dar uma olhada. Agora que vem uma sequência com 2 semanas consecutivas. Você sabe como é que a gente estava montando elenco? Com 20% de baixa. Morto, tu sabe que 20% vai morrer. Durante a competição. É um absurdo. Mas assim, elenco de É um absurdo. De quem é que ganha título? Quem é que ganha título? Quem tem elenco maior, grande. Está se comprovando isso todo ano aqui. Mas vamos lá, a média de número de jogos de times europeus que estão na ponta é de 50 jogos por jogador. Não por jogador. Por jogador. Por jogador, mas não do time. Não, mas... mas então... Sim, por jogador. Aqui no Brasil é 70 a 75. Não. Em times que jogam... Por times. Por time. Não, agora tem jogador também. Tem jogador também. Mas é porque escala ele em todos os jogos. Claro, mas esse é exatamente o ponto que a gente está discutindo deles serem extenuados. Bom, mas aí o problema então não é de calendário, desculpe eu ser tão teimoso, mas aí a questão não é de calendário, mas é do fato de ser escalado sempre os mesmos. Isso. Porque se tu tem um time na Europa que joga 65 jogos e o jogador joga 50, aí se tu tiver um time aqui que jogue 70 jogos, 65, 70... Experimenta tirar, né, por 2 partidas seguidas, o teu melhor jogador. Experimenta fazer isso porque ele está extenuado.
Tá demitido. Apanha. Ah, bom. Tá demitido. Ah, Então, bom. assim, é um processo lento de mudança. Ah, bom. Que... Mas aí nós chegamos. Então o problema não é de calendário, é de direção. Porque calendário, quando tu vê, os times estão arrumando mais competições para jogar. Mas além de direção, nós vamos para a torcida, que não entende isso de jeito nenhum. Não entende. Tu vai tirar o D'Alessandro, por exemplo, só o D'Alessandro. Tira o D'Alessandro dos 2 jogos, porque ele está extenuado. Bom, mas aí tu tem o Vasco da Gama para enfrentar em casa e na quarta-feira tu tens o Corinthians, 2 jogos decisivos. Bom, mas e tu vai pegar a mesma história no Real e no Barcelona. Ok. E eles tiram. Maurício Mas essa é a diferença. Jefferson, agora o recado... Vocês já ouviram falar no creme da babosa? Pois ele é triste saber que tem tantas pessoas nesse momento sofrendo tristes com dores causadas por inflamações nas articulações e por dores na circulação e pessoas sofrendo com retenção de líquidos e inchaços bastante debilitados e triste porque às vezes as pessoas se acomodam e acham que não tem mais o que fazer. Só pensa assim quem manda não está experimentando o creme da babosa. O Rafael vai falar mais um pouco sobre esse importante produto. Rafael, muito boa noite. Boa noite, Salzano. É verdade, o pessoal está sofrendo com dor aí, gente. O creme da babosa é um tratamento para ajudar as pessoas que estão realmente aí sofrendo com incômodos, problemas como artrite, artrose, reumatismo, dores musculares, aquelas dores na coluna, nervo ciático. O creme da babosa faz muito sucesso porque ele tem uma formulação que é muito eficaz e vai ajudar a diminuir o desconforto já desde a primeira aplicação. Melhora a circulação, diminui os inchaços e por ter a babosa, esse tratamento tem uma ação anti-inflamatória natural. Você começa a passar e o incômodo já começa a aliviar. Olha como é fácil. Pegou ali o creme da babosa, aplica no local que está doendo um pouquinho. E é pouquinho mesmo, gente. Ele rende uma barbaridade. Ó, colocou... Vai fazendo já uma leve massagem, ó, e já começa a aliviar. É na hora! Então aproveita a promoção e liga agora. 3023-9400. 3023-9400. Pedindo agora o seu creme da babosa. Participa da super promoção, onde você vai levar 6 e só paga 3, é isso mesmo. Vai levar 6 cremes da babosa e ó, só paga metade, só paga 3, é isso mesmo. E tem presentaço, uma linda bolsa necessaire. Mas o programa é ao vivo, tem que ligar agora. Se der ocupado, sua ligação vai ficar registrada, nós retornamos para você, mas está valendo a promoção e agora, liga 3023-9400. 3023-9400, diz tchau pra essa dor e tá valendo a promoção, Salzano. É uma promoção imperdível, então ligue creme da babosa, 3023-9400, 3023-9400, portanto ligue creme da babosa. Nós vamos para um rápido intervalo do horário político e na sequência voltamos com mais Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Agradecer a Marcelo Salzano, chegar aos 48 do segundo tempo ainda querer lugar cativo, né? Mas, na verdade, eu estou chegando da Vinícola Salton, aliás, uma vinícola extraordinária com 106 anos e agora está lançando um chá que vai ser a sensação do mercado. Não é um simples chá, né? Vocês vão ver nas prateleiras aí dos supermercados, uma garrafa de vidro, um glamour extraordinário. Mas eu sei que estava bom o programa até agora, espero não atrapalhar aí o bom andamento das coisas. Maurício Andrade, professor Enio, Jefferson Thomas, já é um nome, né? Jefferson Thomas parece que foi o inventor da lâmpada. Só que é Thomas Jefferson, inverte, né, professor? Isso foi Thomas Edison. Edison, Thomas Edison. Thomas Jefferson é da Constituição Americana. Ah, da Constituição Americana. Bom, mas de qualquer forma são todos grandes personagens. Não, mas ficou bem assim. Jefferson Thomas é um nome poderoso. Jefferson Thomas já é um nome, Obrigado. Bom, vocês já falaram de tudo, já cornetearam quem tinha que cornetear. Não falamos ainda da escalação da seleção brasileira. A seleção brasileira repete o time, acho que está certo. Só sai o Felipe Anderson, né? E entra Mas ele não... Na verdade, ele não começou. Ele não começou. É que ele foi bem e se esperava que pudesse continuar. Na verdade, ele não sai. O Tite mantém a escalação. É por isso que ele é o Tite. Por isso que ele é o Tite. O senhor é outro Tite? Não, é que eu acho que o Tite é... O senhor é Titete também, né? O Tite é, além de um bom estrategista, um especialista em condução de grupo. E acho que uma das maneiras
O Uruguai estava ganhando do Paraguai. Isso é bom resultado. Sim. De ganhar um grupo, é tu manter. O rapaz não foi. O William não foi bem num jogo, não é por isso que ele vai ser descartado. Sabe? Ele vai ter uma outra oportunidade. Bom, se não for bem de novo. Bom, o outro Mas vai. ele é bom jogador, o William. Eu né? acho que é muito bom Muito jogador. bom jogador. É muito bom jogador. E o importante, o Tite faz um esquema para valorizar as qualidades do jogador. Professor, eu não sou fofoqueiro, o senhor sabe disso. Não, nem gosta assim da Nada, não gosto desse intriga, tipo de nada. nada. Ah, em absoluto. Um dia nós vamos amar, Maurício, Jefferson e professor, de novo a seleção brasileira? Acho que sim, por que Acho que não? sim, acho que Por sim. que Eu não? não amo mais a A seleção. gente tem que recuperar um orgulho Eu que amo foi o meu Brasil, abalado. eu odeio quando as pessoas dizem, vai para o exterior, agora vai ficar lá, porque lá é melhor. Então vai para o inferno, né? Agora, a seleção brasileira não me cativa mais. Não Eu te sei por diria quê. que tem um sentimento de Jefferson Thomas, tem um sentimento de pertencimento que tu do colocado mais aí. Grêmio, é chapa de oposição. Exatamente. É uma conjunção de grupos, né? Depois a gente fala sobre isso, mas só para complementar o ponto que tu falou, tem que ter um sentimento de pertencimento, né? A seleção ela tem que te representar em alguma coisa. E até o que estava em 2014, 2015, ela não representava mais ninguém, era um bando de... Uma distorção entre Exato. o que a gente queria Mas e o o que Dunga nos era um vinha, verde e né? amarelo. Era o homem do Zagallo, era o homem do Parreira, Mas era quem- o homem Mas, Rec, de nos fazer amar na marra. Amar na marra não existe, professor. Mas quem estava em campo não representava. Esse é o negócio. Tu não te sentia representado dentro de campo pela seleção. Tu não via vontade nos jogadores em jogar. Eu acho complicado. que é um pouquinho mais profundo isso aí. Eu acho que não é só a questão de não ver uma vontade, de não ver só para usar não ver um Edinho na seleção brasileira. Eu acho que a coisa é maior. Nós fomos acostumados a que a seleção brasileira era um grupo de craques. Era show. Era um show. show. E não Era mais. o Mas em grupo. 82, faz só 34 anos. Não só em 82. 2002 foi mais ou menos. Não, tá? espera um pouquinho. Como mais ou menos? Como mais Ele tem ou uma mão menos? na Bélgica, na Turquia. em Mas alguns em outros. compensação, Ganhamos o título. o melhor. Não só ganhamos o título. Merecíamos ganhar Tivemos também. o melhor jogador da Copa, que foi o Rivaldo. Não, Nós mas tivemos. não foi o votado, foi o goleiro da Alemanha. Tá bom? Estou dizendo a minha E o opinião. Ronaldo Nazário. O Ronaldo foi o goleador da Copa, depois de ficar 2 anos lesionado. 2 anos sem jogar futebol, ele volta e é o goleador da Copa. Então, o Brasil em 82, mesmo perdendo, em 86, mesmo perdendo, em 90, o Brasil tinha Careca, o Brasil tinha Romário lesionado, Miller, sabe? O Brasil tinha Miller, o Brasil tinha Dunga Alemão, um futebol, Valdo, Renato, sabe? Mauro Galvão. Renato acho que participou das... Renato não. Renato não, Renato foi Renato convocado. não. Foi como... Renato foi convocado e entrou nos 5 minutos entrou nos finais 5 contra a Argentina. minutos, E aí, Não, isso aí da Copa América de 91. Não, Ah, na Copa de 90 também. Sim. com É complicado. Ele, Lazzaroni, né? depois que o Canija fez o gol, ele entrou os 5 minutos finais. É, isso aí. Tirou o Mauro Galvão Mas, e botou o mas aí Renato. tu vê que já vai diminuindo. E cada vez mais o Brasil vai tendo jogadores que não correspondem à nossa fantasia de melhores do mundo. Nós nos achamos no futebol. Essa é a grande verdade. Nós paramos a gente parou com a fábrica, essa é a minha opinião, desculpa, professor. Não, eu concordo. E o pessoal se deu conta de que a gente tinha uma fábrica e veio estudar nossa tecnologia, pegou isso, cientificou, botou em ciência aplicada e lá nos treinamentos eles simulam até hoje. Seguido, você entra em rede social, você pega os videozinhos da menina batendo a bola numa parede, que joga para um obstáculo, que volta no pé, que ela chuta dentro da goleira, os espaços estão divididos, que nada mais é do que o futebol de rua que a gente tinha e hoje as nossas crianças não saem mais para a rua. Tu tem essa reação, né? Então, assim, ó, esse movimento ele aconteceu de fora para dentro e a gente estagnou. Então, o encantamento com o jogo com o Equador tem muito a ver com isso. Não é só com os 3-0, é com o futebol bonito. Professor, eu vou ficar devendo o recado do Luiz da Frigold. Eu só vou falar depois aí do recado da Traça que está passando no vídeo. Vou pedir que coloque a tarja da Frigold, porque essa é uma panela que está revolucionando o mercado
e vem com novidades, com mais descontos ainda, e vem direto da Alemanha. A Livraria Traça é também essencial aí para que você tenha mais cultura dentro de casa de uma maneira absolutamente rápida. Mas para você evitar o colesterol alto, para você ter em casa um glamour sobre o fogão, para você poder pagar em suaves prestações, está aí, ó, 4003 42 20. Chegaram umas novas panelas, eu vou te dizer um negócio, professor. Tem É um negócio de muito babá. glamour, tem muito glamour sobre o fogão. É. Eu vou viver 200 anos Que e não vou ver Mas é tudo. um Que espetáculo, bacana. professor. Não, são panelas maravilhosas. Isso é uma coisa. São panelas realmente O senhor não- para olha aqui, cozinhar. olha, dá uma olhada aqui, ó. Tá ali, ó. Tá ali. Agora, o pessoal aí é esperto. Para cozinhar. Nosso cabelo é esperto. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Eu acho Olha maravilhoso. ali, olha as panelas novas, professor. É de babá, baba baby. É um glamour sobre o fogão. É o glamour sobre o fogão. Meu Deus do céu. E um glamour para a saúde. Isso. Aí Para sim, evitar o colesterol alto. eu acho que sim. Frita ovo, coloca ali, já Como é que frita? bate, bate ali, já não gruda, coloca a espátula, já sai inteirinho o ovo. É glamour no ovo também. Sabe que a minha sogra, que admira o REC, acha que ele canta bem. E canto e encanto. É uma senhora que tem Que problemas. Né? Ela diz. Senhora, tem problema. Não, ela tem problema se ela achasse o contrário, professor. Ai, meu Deus. Ela diz assim, ele faz demonstrações que me encantam. Agora, imagina ela agora vendo ele fazer Professor, como é que é o ovo? Não, nocho, é tchac. A onomatopeia do ovo quebrado. Meu Deus do céu. Capemisa Seguradora. Marque um golaço com seus funcionários. Faça um seguro de vida e acidentes pessoais da Capemisa. A seguradora especialista em vida. Os planos são flexíveis, os serviços de assistência são adequados para o seu negócio. Essa joga no seu time. Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Um abraço para o Daniel Arena. Zago Radiadores. 55 anos de credibilidade, radiadores para linha leve e pesada, Farrapos 1295, esquina Hoffman, telefone 3222-6316, WhatsApp 8405-2875, atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Maurício Andrade se ele vai voltar para o Internacional. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis, melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio. Afinal, são mais de 40 anos de credibilidade. Supermercado Ofertão. Ofertão é sempre a melhor opção. Carnes selecionadas com qualidade e preço justo. Supermercado Ofertão, a melhor carne assada de Canoas, todos os sábados e domingos, mais feriados também. Na Bolívia, 1152. Próximo ao Hospital Universitário. No Ofertão, a entrega do rancho é gratuita nas compras acima de R$100. Informações 3478-3775. Só para ficar bem claro, sábado, domingo, feriados, carne assada para você no Ofertão. Clínica Erectus, especializada no tratamento das disfunções sexuais, ejaculação precoce e disfunção erétil. Tratamento para quem já tem prótese peniana. Conheça nossos tratamentos sem medicamentos, sem contraindicações, 98% de satisfação. Ligue 3333-6187, marque sua consulta com a doutora Dornelles, que tem certificação internacional. Clínica Erectus, 3333-6187. Ayrton Bernardoni, professor, está fazendo amor de novo. A Livraria Traça quer comprar seus livros usados. Se você tem em casa livros usados, acha que são entulhos, parados, acumulando poeira, ocupando espaço, transforme-os em dinheiro. Fale conosco. Ligue 3232-8404, traca.com.br. Você quer táxi com conforto, qualidade e segurança a um toque? Baixe gratuitamente o aplicativo do Sintaxi, o melhor meio de chamar um táxi. Escolha o taxista, pode ser mulher. Ah, eu não quero andar com homem, quero andar com mulher. Pede uma taxista mulher. Já são quase 1000 mulheres dirigindo táxi em Porto Alegre. Isso é uma mudança fantástica. Fantástico, e há respeito. Não, Muito eu legal. acho que mais do que tudo... Professor, vou dar o número certinho de mulheres. 960 mulheres. Independente do número de mulheres, o que me parece... Entre 10.400 taxistas. o que me parece... Há pouco eu peguei um. O que me parece excepcional, Rec, é que agora
cada usuário que usar o aplicativo do Sintaxe, ele vai avaliar a corrida, que é exatamente o que acontece Ele com o vai Uber. dizer, muito bom, Mas é motorista maluco, estava mamado, estava chapado, é chato, é bonito. É exatamente o que acontece com o aplicativo do Uber. É. Então, A concorrência fez bem. O usuário vai poder comentar. E aí, se o cara for bem avaliado, ele fica no aplicativo do Sintaxe. E se ele for mal avaliado, Ele dança. ele sai do aplicativo. Só deixa eu dar um abraço para o presidente Luiz Nozari, mandar um abraço também para o Tomás, que é assessor de imprensa. Verifique o valor da corrida, pague com cartão de crédito ou débito, receba o comprovante de pagamento em seu e-mail e avalie o serviço, como disse o professor, rápido, simples. Entre agora nas lojas da Google Play e do Apple Store e instale o aplicativo em seu smartphone. Os taxistas podem se cadastrar no Sintaxe. Podem não, devem. Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre. A verdadeira e única casa de todos os taxistas. Há pouco ainda estava peguei um taxista, estava todo atrapalhado, cheguei num ponto, peguei, larguei, fui buscar meu carro aqui, mas o Salzano foi muito bem, obrigado. Por isso que não dá para dar chance, né? Eles vão muito bem, né, professor? Se eles fossem mal, eu dava chance, mas eles vão bem, aí não dá. Olha aqui, ó. Quem é que escolheu O quê? o apresentador Não, Marcelo Salzano? o Marcelo Salzano, ele... Foi tu, né? Ah, sim. Escolheu bem. Para aí. Azar é teu. Tem um Marco Aurélio do Jardim do Salso, está brabo com o senhor aqui, professor. Por que, Marco Aurélio? O senhor é colorado doente. O professor é o cara mais transparente que tem. Mas aqui, ó. Um colorado tranquilo. Ser colorado, admirador do Grêmio, acho que a grandeza de Grêmio Internacional vem exatamente dessa rivalidade. Entende? Está aqui o Jefferson é gremista, né? Meu adversário, sim. Meu inimigo, óbvio que não. Óbvio que não, até porque ele é lutador de jiu-jitsu, né? Então, mas, vem cá. Eu quero que o Grêmio perca? Quero. Ele quer que o Internacional... Não, o senhor não quer que o Grêmio perca para o Curitiba? Quero. Quer que o Grêmio perca para o O que Curitiba? eu falei semana passada sobre o Grêmio e Botafogo? O senhor tá se achando já porque ganhou do Fortaleza? Não, eu tô preocupado com a tua memória. Estou preocupado com a tua Na memória. minha memória não tem. Lembra sexta-feira? Sexta-feira eu estive aqui e tu perguntou, vai torcer para o Grêmio contra o Botafogo? Eu disse, não. Por que não? Porque eu O acho senhor está torcendo errado ultimamente. Não estou não. Eu acho que eu não imagino o Jefferson torcendo para o Internacional contra o Santos. Não vai torcer. Não vai. Ele vai estar assistindo o jogo na TV, o Internacional vai fazer um gol, o Jair vai levantar gol do Inter. Não vai. Com certeza não. Ah, mas o Santos é adversário do Grêmio pro Então o G4. senhor prefere cair do que torcer para o Grêmio? Não, mas eu não vou cair. Ah, bom. Eu não vou cair. Jefferson Thomas e o presidente Romildo, de 1 a 10, qual é a nota dele? Porque vocês se juntaram para ganhar a eleição. Não vem com esse negócio de, tem que acalmar, porque tem que ganhar o título brasileiro está longe. É venenoso ele, né? Não, eu entendo que o Romildo vem fazendo coisas melhores do que as últimas gestões, né? Vem começando a colocar algumas coisas em ordem. Entretanto, algumas coisas ainda precisam ser questionadas. E o ponto da Mais Grêmio, que é a nossa chapa para o Conselho Deliberativo, visa também atuar nessa questão de questionamento e fiscalização do Conselho de Administração, das atividades do Conselho de Administração, no âmbito do Conselho Deliberativo. É importante lembrar que a Mais Grêmio, que é a chapa que o REC falou agora, composta por 5 grupos que são notoriamente Quais de são? oposição. Independente? Grêmio Independente, Grêmio Novo, Sócios Livres, Nação Tricolor e Grêmio Vencedor. É forte. E sempre tiveram exatamente uma posição muito clara em relação à gestão atual. E buscam exatamente atuar nessa questão de fiscalização dentro do Conselho Deliberativo das ações de gestão do Conselho de Administração. Por isso que eu diferencio muito claramente a eleição que vai transcorrer agora, em 24 de setembro,
que é para o Conselho Deliberativo. É para melhorar o conselho. É para melhorar o Conselho e exatamente trazer instruções de governança, valorização dos sócios, proporção para mais as situações dos sócios do interior e um compromisso na atuação do Conselho Deliberativo nas funções principais que ele deve compor. Esse é o nosso fundamento. Vocês vão lançar candidato à presidência? Romero depois? Beri. Esse grupo vai lançar, não sei ainda quem é a pessoa, mas esse grupo irá lançar um candidato Isso é a uma presidente, notícia. sim. Maurício, vai voltar para o Inter? Olha, é que nesse momento não. Nesse momento não. Estou com viagem marcada. Vai para a Europa estudar? Estudar mais um pouquinho. Pô, parabéns. Tem que ser, a gente Parabéns. tem que estar especializando sempre, né? Ele vai para a Europa e a gente fica aqui, né? É. Vamos lá estudar um pouquinho de como as coisas acontecem efetivamente. Né? E aproveitei para cuidar um pouquinho da minha saúde, eu tinha umas coisas para resolver, da cirurgia transcorreu tudo bem. E o futuro a Deus pertence, né? Está aí no mercado. Muito bem. Olha aqui, ó, tablet 9 polegadas na General Vitorino 277, 12 de R$ 29,90. Fala com o Fernando e turma lá. Amanhã tem mais.